certo? Então, retornando, por que tudo isso? Porque todos eles se baseiam aqui, na Bíblia. Mas nós católicos também nos baseamos na Bíblia. Mas nós temos um tripé, nós temos a Bíblia, sim, nós temos a tradição, nós temos o magistério. Então, a gente consegue falar. É por isso que quando nós encontramos teologia da libertação, nós conseguimos determinar que aquilo não é católico. Não é verdade? A gente percebe que aquilo não é católico. Você começa a ver luta de classes, você começa a ver preocupação, o Cristo que é praticamente crucificado como agitador político. Quer dizer, como se a cruz de Cristo fosse horizontal apenas e o vertical que aponta para Deus. Cadê? Então a gente... Cristo despregado. O Cristo despregado. Então fica... A gente consegue determinar isso. Então, por mais que alguém chegue e fale assim, não, aqui nós temos padres, nós temos bispos, sim, mas não é. Não é esta a pregação. Pega o catecismo da Igreja Católica. O que é o catecismo? Faz parte do magistério da Igreja. Tá? Abre lá, procura lá a luta de classes. Tenta achar a luta de classes ali. Tenta achar o Jesus que é o agitador político. Não acha. Entendeu? Por quê? Porque não é isso. Não tem a ver com o marxismo. Certo? Então a gente consegue, ainda que possa haver alguma confusão, nós conseguimos determinar exatamente qual é a fé católica. Não há o que. Tá? Agora, o protestante não. Você vai encontrar um protestante que vai falar assim, olha, o dia de culto ao Senhor é domingo. O outro vai falar assim, não, é sábado, está lá nos 10 mandamentos. Tá? Aí vai chegar alguém que vai falar assim, não, mas espera aí, qual dos 10 mandamentos? Vou falar o luterano, tá? Qual dos 10 mandamentos? Tá? Não, os 10 mandamentos, que tem 4 primeiros mandamentos, né? Em relação a Deus e os outros 6 mandamentos em relação ao seu irmão. Tá? Vocês já estão pescando onde eu estou querendo chegar, é isso? Os luteranos vão falar assim, não, os 3 primeiros mandamentos são para Deus e os outros 7 são para o seu irmão. Por quê? Porque os luteranos seguem os 10 mandamentos segundo a numeração católica. Os outros seguem segundo uma outra numeração. Certo? Agora, qual é a verdade? A verdade é que se eu abrir os 10 mandamentos na Bíblia, eu não vou encontrar a numeração. Qual é o primeiro mandamento? Qual é o segundo mandamento? Qual é o terceiro mandamento? Qual é o quarto? Então, a Igreja Católica fala, olha, os mandamentos são numerados assim, segundo a tradição da Igreja, certo? O luterano vai falar o quê? Segundo a Bíblia, tá? Os 10 mandamentos são esses. E como eles seguem a tradição católica nesse ponto, porque eles receberam isso da Igreja Católica, eles vão numerar de acordo com a Igreja Católica. O presbiteriano já não. O presbiteriano, como eles não têm imagens de escultura, então para eles é importantíssimo desdobrar o primeiro mandamento em 2. Tá? O primeiro, adorarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, etc, etc. Tá? O segundo é, não farás para ti imagens de escultura. Certo? Então eles desdobram para chamar a atenção disso aí. Mas, segundo qual tradição? A tradição que eles receberam? Não, a tradição que eles acabaram fazendo pela vontade deles. Certo? Então, quando nós católicos encontramos algum irmão protestante, o que é importante saber? Primeiro, é importante saber da onde que ele vem. Qual é a procedência religiosa dela? Porque dependendo da procedência, o seu método de evangelização vai acabar mudando também. Certo? Olha só, eu estou com essa Bíblia aqui na minha mão. Alguém sabe que Bíblia é essa daqui? Alguém já viu essa Bíblia?
Conheço. Conhece? Ótimo. E eu tenho aqui uma outra Bíblia. Alguém sabe que Bíblia é essa daqui? É luterano? Não, é dos Testemunhos de Jeová também. Entendeu? Agora, olha só que interessante. Por que é importante saber a procedência religiosa da pessoa? Bom, o Testemunho de Jeová, ele na verdade ele não aceita de jeito nenhum a Trindade. Tá? Para eles, você tem Jeová, que é o Pai, você tem Cristo, que é uma criatura. Quem é essa criatura? Eles não vão falar isso, mas para eles é São Miguel Arcanjo. Tá? E o Espírito Santo, eles dizem que não é pessoa, mas que é a força ativa de Deus. Tá? Agora, é meio estranho para nós que aceitamos a Trindade, aceitar que o Espírito Santo seja força ativa de Deus. Tá? Por quê? Porque se a gente ler a Escritura, a gente pode achar alguns pontos do tipo que o Espírito Santo se entristece com algumas ações nossas. Ora, desde quando a força se entristece? Né? É Jedi? É meio difícil, né? Algo que não é pessoa se entristecer. Mas olha só. Aonde está a prova de que eles não aceitam a Trindade? Eu falei para vocês, né? Marcos, ele fala que Jesus é filho de Deus. Deixa eu pegar aqui uma Bíblia de Jerusalém. Tá? Bíblia de Jerusalém, vocês sabem, é uma Bíblia católica. No entanto, participaram dela 4 protestantes na tradução dela. Tá? Mesmo assim, é uma boa Bíblia e ela tem muitas notas de rodapé. Certo? O que é que diz aqui Marcos, capítulo 1, versículo 1? Ele fala assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E aí tem um bezinho no Filho de Deus. E esse bezinho aqui é uma referência para a nota de rodapé. Se a gente vai lá na nota de rodapé, lá está escrito o seguinte: OM, ou seja, omissão, Filho de Deus. Isso significa que diversos manuscritos mais antigos omitem a expressão Filho de Deus. Certo? Ou seja, é muito provável, ainda não se tem uma certeza absoluta, né? É muito provável que, segundo os manuscritos mais antigos que nós dispomos atualmente, Marcos não teria escrito Filho de Deus. Marcos teria escrito apenas princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Ponto. Parou aí. Certo? Esse Filho de Deus poderia ser um acréscimo colocado por algum escriba durante a transmissão, né, durante a cópia, né, que antigamente não existia imprensa, então era copiado um por um. E como, isso aqui é muito interessante também, a Igreja Católica estabeleceu o cânon da Bíblia, mas não estabeleceu o texto da Bíblia, certo? Então, o que acontece? Pode ter acontecido que algum escriba escreveu lá, Filho de Deus, com base em alguma passagem de outro evangelho, ou provavelmente de São João, tá? Que deixa claríssimo o fato de que Jesus é Deus, certo? Então tá cá, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Temos a dúvida em relação ao Filho de Deus. No entanto, João, ele é claro, João 1, versículo 14, salvo engano. Isso. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Aqui nós temos a encarnação. Agora, quem é o Verbo? Está lá no comecinho. No princípio, João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então não tem dúvida.
O verbo encarnou? Encarnou. Quem era o verbo encarnado? Era Deus. Então não tem a mínima dúvida. Existe a natureza divina e humana em Cristo, e Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, tá? Sendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Não tem dúvida nenhuma. Se eu pegar uma Bíblia protestante, ele vai falar exatamente a mesma coisa. Ó. Essa Bíblia aqui chama-se Almeida Corrigida Fiel. Almeida Corrigida Fiel. Bom, primeiro, se ela é corrigida, é sinal que tinha erro. Correto? Porque se não tinha erro, então não precisava ser corrigida. Segundo, se é fiel, significa que outras versões protestantes não devem ser fiéis. É isso? Ah, tudo bem. Isso, tem a revista corrigida, atualizada e por aí vai. Né? Mas tudo bem. O que ele diz aqui? Vamos ficar apenas com João. Olha aqui. João, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Exatamente a mesma coisa. Certo? Então, para católicos e para a maioria dos protestantes, Jesus é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Certo? Agora, se eu pego, vou começar por esta daqui, pela verde. João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra. Tudo bem, tá? Porque o que é palavra? Em grego, logos. Então, logos pode ser traduzido por verbo ou como palavra? Pode, tudo bem, sem problema nenhum. Então, no princípio era a palavra. E a palavra estava com o Deus. Então, ele já definiu, tá? Temos um artigo definido aqui. Estava com o Deus, tá? E a palavra era Deus, letra minúscula. Tá? Letra minúscula. Tá? Era Deus. Pode ser a Apolo, né? Aqui. Tá? E a palavra era Deus. Qualquer um aí. Se eu pegasse essa mesma versão aqui, só que em inglês ou em espanhol, ele ia abrir um colchetes aqui, é que eu não tenho, essa ainda não achei. Entre esta e esta tem uma outra, que é de capa preta. Essa eu ainda não tenho, tá? E essa daí, o que ela faz? Ela fala assim, eu vou ler, quem duvidar que ache a bendita da Bíblia e leia depois, e confirme. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era, abre colchetes, fecha colchete, Deus, minúsculo. Então, nós temos um artigo definido para o Pai, e temos um artigo indefinido para o Filho, e com Deus em letra minúscula, né? Com Deus em letra minúscula, então já fala, ó, não era Deus, era uma criatura, né? Por aí que vai... São politeístas, eles... Acaba sendo politeísta, é a conclusão. É a conclusão. Ou de teístas, né? 2. Né? Se eu pego esta daqui, essa aqui é a última deles. O que eles fazem? O que eu falei? Nessa daqui, eles colocam Deus em letra minúscula. Na segunda versão, a Bíblia de capa preta, eles colocam um colchetes e colocam um Deus. Nessa daqui, eles falam assim, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus, sem colchetes. Quando a pessoa coloca colchetes numa Bíblia, significa o seguinte, olha, eu não encontrei esta palavra no original, mas eu estou complementando para tornar essa tradução inteligível. Tá? Aqui, eles tiram o colchetes, ou seja, para eles é como se estivesse escrito lá, e não está. Tá? Bom, isso daqui então demonstra que nós devemos, quando conversar com os irmãos, primeira coisa é tentar identificar de onde que ele vem. E isso é uma coisa difícil, principalmente quando você está conversando com alguém pela internet. Você fala assim, de que denominação você é?
ele vai falar assim, eu sou cristão. Eu sou cristão. Tudo bem, eu também sou cristão. Aí vai ter alguém que vai falar assim, não, você também é cristão, reconhece. Ou vai falar assim, não, você é pagão. Você é pagão, porque vocês adoram a imagem, vocês adoram a Virgem Maria, vocês adoram os santos, sendo que não é nada disso. Né? Então, por isso que é interessante nós sabermos quem é a origem e o que essa pessoa pensa, porque dependendo da onde vem a pessoa, a gente consegue chamar mais atenção para alguma coisa, ou pelo menos encontrar um denominador comum para começar a conversa e, a partir daí, ingressar em outras partes. Tá? Por quê? Porque somente com a Bíblia na mão não adianta. Tá? Não adianta. Por exemplo, os testemunhos de Jeová, eles são treinados nas comunidades deles a pregarem de porta em porta, certo? Se vocês, por exemplo, tentar levantar um ponto fora da curva ali, eles vão ter duas saídas. Primeira saída deles, a saída indireta. Eles vão tentar a todo custo voltar para o script que eles estão acostumados. Tá? Segunda saída, saída direta. Olha, estou atrasado, preciso dar uma saída. Um grande exemplo desse é, por exemplo, na Trindade mesmo. Alguns vão falar assim, olha, vocês são pagãos, sabe por que vocês católicos são pagãos? Porque vocês adoram três deuses. Tá? Vocês adoram o Pai, vocês adoram o Filho, vocês adoram o Espírito Santo. Porque vocês dizem que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Tá? Nós não, nós só reconhecemos Jeová. Certo? Agora, aqui nós temos um erro matemático. Tá? Eles estão falando para você que você deve somar os deuses. 1 mais 1 mais 1. Mas, na verdade, quando o católico está, digamos, falando que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que o Pai é a primeira e o Espírito Santo é a terceira, nós não estamos somando. Tá? Nós estamos fazendo uma conta de multiplicação. É 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Quanto que dá? 1 vezes 1 vezes 1. Dá 1. Não dá 3. Como se fosse matemática, né? Bom, o que eles levam em consideração? Eles vão levar em consideração, então, somente a Bíblia. Isso tem um nome técnico, eles falam que isso é a chamada sola escritura, né? Somente a Escritura. Então, somente o que está na Escritura é que vale para eles. O que não está na Escritura, não vale para eles. Então, se, por exemplo, perguntar onde está escrito purgatório, então, como você não acha purgatório da Bíblia, você não estaria ensinando algo correto. Tá? Então, se você já sabe que Trindade também não está na Bíblia e joga, opa, né? Já dá uma balançada. O padre Paulo Ricardo disse que você vai discutir com um protestante, sim, mas ainda mais esses mais extremistas assim. Uhum. Eles perguntam uma coisa para você, você responde, eles já soltam outra pergunta em Sim. cima, depois outra em cima, Sim. e você sai daquele debate com a sensação de derrota. Sim. Isso aí, os apologistas chamam isso de técnica da metralhadora giratória. Entendeu? Por quê? Por um fato muito simples. A pessoa chega para você e fala assim, aonde está escrito purgatório na Bíblia? Aí você responde, tá bom, purgatório não está escrito na Bíblia. Aí você mostra indiretamente, né, que existe a previsão do purgatório na Bíblia. Está ali, né, tacitamente está ali. Como ele não tem a resposta para isso, então fala assim, mas vocês adoram Maria. Então quer dizer, já não foi esse o tema que a gente começou, né? O tema era outro. Né? Então isso também é muito importante. Quando vai conversar com algum irmão, primeiro, identificar de onde que ele vem. Que aí você sabe o que é que você pode apresentar para ele, coisas que ele aceita, para você depois começar, pela lógica, alcançar outras coisas. Segundo, né, voltar sempre para o assunto, não deixar se desviar
do assunto principal. Espera aí, você quer conversar sobre o quê? Não, eu quero conversar sobre purgatório. Então vamos conversar sobre purgatório. Purgatório é assim, 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 assado. Tá? Ah, mas vocês adoram Maria. Espera aí. Vamos deixar isso para outro dia. Vamos falar, ó, purgatório, purgatório, purgatório. Isso aqui. Ah, mas, ó, o dia da adoração de Deus é o sábado, não é o domingo. Tudo bem, a gente pode conversar outro dia sobre isso daí, mas, ó, o purgatório é isto. Por aí vai. Essa técnica da sola escritura justamente visa isso. Eles tentam demonstrar que aquilo não está na escritura e que por isso você estaria, digamos que, errado. O que você pode demonstrar para ele? Você pode demonstrar para ele assim, tudo bem. Tudo bem, estamos discutindo sobre o sábado e o domingo, tá bom. Você é adventista, né? Sou adventista, tá. Só que aquele irmão batista ali, ele também adora a Deus no domingo. Né? Ele é pagão, porque adora a Deus no domingo? Não, ele é pagão também, tá bom. Só que aquele luterano ali, ó, ele também adora a Deus no domingo. E aí, como é que fica? Ele é pagão também? Ele também é pagão, tudo bem. E aquele presbiteriano? Ele também adora a Deus no domingo. Tá? Por exemplo, batismo de criança. Não pode batizar criança, tem que ser idade adulta. Olha lá, Cristo foi batizado aos 30 anos. Tá, mas espera aí. Nós somos batizados em nome de Cristo ou em nome de João Batista? Porque o batismo de Cristo não tem nada a ver com o batismo cristão. Certo? Era um batismo para a remissão dos pecados, não era isso? Para o perdão dos pecados, do arrependimento, não era isso? Não era um batismo de arrependimento? Primeiro, Cristo tinha algum pecado para se arrepender? Não, então é simbólico, negócio, é isso? Então, vocês se percebem como não tem a ver? Tá, mas não pode batizar criança não tem pecado, tá bom, mas espera aí, o que é que você é? Não, eu sou batista, tá bom, só que o luterano ali, ele batiza criança, ele está errado? Não, ele está errado, tudo bem, mas o presbiteriano ali, ele batiza criança, ele está errado? Não, ele está errado, tudo bem, mas o metodista ali, ele batiza criança, e aí, está errado? Não, está errado, mas o ortodoxo batiza criança, ele está errado? Se for somar, eles estão em grande minoria, tá? Tudo isso na base da técnica da sola escritura.